Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Contam os antigos anciões Caigangue, os Cofa, que no início não havia gente, apenas dois irmãos da cor do barro, que do solo brotaram. Dizem que numa serra onde não se sabe direito, lá para as terras do oeste, ainda se pode ver os buracos por onde Cairu e Camé saíram, trazendo consigo duas gentes. Cairu saiu primeiro, e sua gente era ligeira e de pés pequenos, enquanto a gente de Camé era vagarosa e de pés grandes. Camé criou tudo que é comprido e riscado, a cobra, a araucária. Cairu criou tudo que é manchado e redondo, a onça, o jabuti, o tatu. Quando começaram sua caminhada pela terra, Cairu casou suas filhas com os filhos de Camé, e Camé casou suas filhas com os filhos de Cairu. Assim, nasceu o povo Caigangue. A metade Cairu usa bolinhas em suas pinturas e artesanatos, além da cor vermelha do urucum. A metade Camé usa risquinhos e o preto do jenipapo. Para eles, o mundo é dual, complementar. Para ver o sol, precisa existir a lua. A água existe porque existe o fogo. E doce existe porque existe o amargo. Eu sou Sayonara Salum e esse é o podcast Memória do Paladar Catarinense. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação proveniente dos povos originários que vivem há milênios no que hoje compreendemos como território do estado de Santa Catarina. A presença humana nessas terras data de mais de 10.000 anos. E como sabemos disso? Sabemos através dos vestígios deixados principalmente pelas práticas alimentares dos povos das tradições Umbu e Humaitá, do Planalto Oeste. Esses povos eram não só coletores, mas também caçadores, em virtude das pontas de lança e instrumentos identificados como sendo do Paleolítico e que eram usados, sobretudo, na feitura e coleta dos alimentos. Sabemos pelos sambaquis, que são grandes amontoados de materiais orgânicos e calcários, que os povos sambaquianos do litoral se alimentavam de peixes e frutos do mar há 8.000 anos atrás. A cerâmica, normalmente usada para armazenar e preparar alimentos, fornece hoje indícios arqueológicos da presença do povo Xoquelém no meio oeste, há mais de 4.000 anos. A prática ceramista é comum entre os três povos, que ainda vivem nesse espaço, que se convenciona chamar de Santa Catarina, e que já se faziam presentes no século XVI, os Guarani, os Xoquelém e os Caigangue. É através dos vestígios das práticas alimentares e ritualísticas desses povos que conseguimos ter a dimensão de sua presença e ancestralidade marcadas na terra. Hey! 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 Para os Caigangue, por exemplo, os irmãos Cairu e Camé deixaram uma das partes de cada um deles no subterrâneo, onde a alma dos mortos penetra o chão. No mundo subterrâneo, o espírito encontra outras almas que lhe oferecem comida. Se aceitar, a alma segue o caminho até o toldo dos defuntos,
onde seus finados antepassados a esperam em festejo. A terra, para os Caigangue, é sagrada, e a coleta era o principal meio de conseguir alimento. O fog, como é chamada a araucária, não é apenas uma das principais fontes de alimentação, mas também o centro da vida cerimonial e ritualística desse povo. O fog é o ser que tem propriedades para fundir o dualismo de Kairu e Camé, sendo central nos rituais deste povo. Assim, a araucária está para os Caigangue como o baobá está para alguns povos africanos. Essa relação mágica se concretiza no ritual do Kiki, tradição de culto aos antepassados que acontece na época da colheita do pinhão. No ritual, os rezadores Caigangue selecionam uma araucária para pedirem autorização para o corte. No chão, a árvore é cavada para se transformar em coxo, onde é despejado água e mel. Nesse período, que pode durar até 2 meses, eles festejam e fazem rezas ao redor de fogueiras feitas com nó de pinho, enquanto o hidromel é fermentado. Mas a dieta tradicional Caigangue vai bastante além do fog. Pensando somente nos alimentos que são coletados, destacam seu palmito, ingrediente principal no molho fencumé, e as chamadas frutas do mato, como o ariticum, a guabiroba, o guamirim, o jerivá, a jabuticaba, a pitanga. As verduras do mato também são bastante diversas, como o pirfé, que é um ortigão usado na alimentação e também serve como medicina. O grã, um broto de samambaia. O fuá, também chamado de maria preta, erva de moura, pimenta de galinha ou aguarágua. O cume, que é a folha da mandioca brava, preparada com ao menos 3 fervuras para que perca suas toxinas. O fã, uma bromélia que produz o caraguatá, de onde se extrai um xarope, e que deve ser colhida de manhã, enquanto seus espinhos ainda dormem, e que também tem sua fibra utilizada na fabricação de roupas para festejos, entre tantas outras espécies. Os Caigangue também desenvolviam agricultura e, tradicionalmente, antes do contato com os não-índios, dominavam técnicas de plantio de algumas variedades de milho, favas de feijão e também morangas. Famosos por suas armadilhas, arapucas, arcos e flechas, eles eram adeptos das carnes de caça em sua dieta. Caçavam antas, queixadas, porcos do mato, veados, capivaras, lontras, cotias, pacas, tatus e uma ampla variedade de aves. E essas eram as principais fontes de gordura utilizadas nos preparos dos alimentos. É certo que também pescavam e sabiam exatamente o melhor momento para isso, respeitando o tempo das desovas. No verão, com os peixes já crescidos, empregavam a técnica do pari, uma armadilha de taquaras colocada nas corredeiras. Muitas eram as soluções de conservação dos alimentos para tempos de escassez. Essas técnicas valiam-se do emprego de banho animal, da defumação, da preservação de alimentos em cinzas e também águas dos rios e córregos. Faziam farinhas para preservar o pinhão e o milho, defumavam as carnes e grãos para que não criassem carunchos e também guardavam os grãos em potes com cinzas. Havia outros modos para a conservação do pinhão dentro da água, para compensar a sazonalidade da semente e sua lógica de coleta, feita geralmente de março a maio. Colocava-se o pinhão preso em cestos de trança larga, dentro de poços de rios, produzindo assim o pinhão au cor.
É a partir dessas técnicas de armazenamento, de feitura, de fermentação, de escolha da madeira para a lenha do preparo e defumação dos alimentos, além da sabedoria que envolve a comunicação entre o povo e a floresta, que se dá o sabor da milenar cultura alimentar caigangue. Talvez você já tenha percebido que alguns dos verbos que usamos para contar essas histórias estão no passado. Haviam, faziam, eram, viviam, caçavam, pescavam. Acontece que a realidade perversa da lógica de colonização do estado de Santa Catarina colocou a população indígena em situação de vulnerabilidade econômica e alimentar. Estamos falando de um processo de dominação e genocídio, chancelados pelo Estado e por grupos civis desde o Império. Com pouca terra para plantar, sem o mato para caçar e com os rios poluídos, restritos a pequenas áreas de reserva, algumas ainda não demarcadas e outras em litígio, esses povos são ainda usurpados do direito de viver sua cultura integralmente. No caso dos caigangue, por exemplo, são drásticos os relatos de mudança. Como não há espaço para desenvolvimento dos hábitos alimentares tradicionais, muitos dos alimentos são industrializados: macarrão, bolachas, café solúvel. O gado e animais de confinamento substituíram a carne de caça, e muitas das sementes nativas não são mais manejadas. Essa mudança forçada de hábitos gera novos problemas que envolvem desde o aumento de casos de obesidade, hipertensão ou diabetes, até questões ambientais que envolvem o descarte de embalagens. Mesmo assim, os povos indígenas de Santa Catarina resistem. Aqueles que já foram os senhores de todas essas terras, hoje ocupam apenas 28 pequenas áreas, onde vivem cerca de 16 mil pessoas aldeadas. Segundo o censo demográfico de 2010, outras 6 mil pessoas ainda se declaram indígenas no estado, e a escassez de recursos e a falta de terras ainda é o principal motivo desse êxodo. Florestas, que eram verdadeiros tapetes verde escuro, são cada vez mais raras por aqui. De todo modo, as chaves para enfrentarmos essas questões que envolvem abastecimento, divisão de recursos e formas orgânicas de relação com o entorno estão nas racionalidades e epistemologias originárias, ainda não compreendidas pelo paradigma do patriarcado ocidental, que violentamente tenta colonizar até mesmo as almas dos povos nativos há mais de 5 séculos. A receita de hoje é o emi caian, um bolo preparado com milho azedo, que é um dos principais pratos do cotidiano caigangue. Para preparar o emi, você vai precisar de 2 ingredientes: o milho e a água. Embora os caigangue hoje também conheçam os sistemas de medição ocidentais, geralmente as desprezam. As receitas dependem primeiramente do número de pessoas que irão comer. Nesse caso, algo em torno de 6 espigas por pessoa. Após a coleta, o milho ainda fresco é ralado e colocado em um recipiente coberto com água e bem fechado. Durante ao menos 3 dias, o milho é ali azedado através do processo de fermentação. Depois desse tempo, embrulhe a massa fermentada
em folhas de caraguatá ou de bananeira. Esse embrulho é depositado no braseiro e coberto com cinzas. Sabemos que está pronto quando as folhas começarem a abrir. Espere esfriar e desembrulhe com cuidado. Pronto, já pode comer. Para acompanhar seu emi, você pode também preparar o cumi, que é a folha da mandioca brava, preparada com no mínimo 3 fervuras para perder o veneno.